A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de continuarmos estudando a palavra de Deus. Hoje nós veremos o capítulo 42 de Gênesis. Nosso tema é lidando com o passado para que haja cura. Lidando com o passado para que haja cura. Na última quarta-feira nós vimos que José estava no Egito, interpretou os sonhos do copeiro, do padeiro e de Faraó. E agora nós vamos ver o que vai acontecer quando os irmãos de José vão ao Egito. Eles têm que ir ao Egito. Essa vai ser a primeira vez que haverá um reencontro entre José e seus irmãos depois de mais de 20 anos. Já fazia mais de 20 anos que José tinha sido vendido para os ismaelitas. Ele agora está com mais de 40 anos de idade. E aí os ismaelitas chegam lá, vendem José para a casa de Potifar. Potifar fica com ele, depois ele vai para a prisão, acaba saindo da prisão, se tornando o grão-vizir, uma espécie de primeiro-ministro do Egito. E agora os 7 anos de fome começaram. Já passou o primeiro ano e a seca agora está batendo em toda aquela região, no Egito e nas redondezas todas, naquela região toda. Vamos ler então dos versículos 1 ao 5. Diz assim: Sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então Jacó mandou que os seus filhos fossem lá para o Egito. Foram os 10, Benjamim não foi e ficou lá. No caminho eles se integraram, essa comitiva dos 10 filhos de Jacó se integraram a uma caravana, das muitas caravanas que iam para o Egito, porque agora a rota de passagem para ir pegar trigo no Egito passava lá por perto de onde Jacó estava vivendo. Por isso que ele ficou sabendo que havia mantimento no Egito. E aí os 10 filhos chegaram lá, se apresentaram diante de José. Todos os estrangeiros, todas as comitivas estrangeiras que chegavam, tinham que comparecer diante do encarregado geral, para dar satisfações. Quando eles chegaram, se ajoelharam com o rosto no chão, se prostraram, e José os reconheceu, mas não deu a reconhecer a si mesmo. Não falou para os irmãos quem ele era. E aí José, olhando, se lembrou do sonho. José disse: Vocês são de onde? Eles: somos de Canaã. Aí José disse assim: Não, vocês não são mercadores comuns. Eles: Não somos, nós viemos comprar, nós somos lá de Canaã e viemos comprar mantimento para acabar com a fome. E o José disse assim: Não, vocês são espiões. Não, nós não somos espiões, não. Nós somos 10 da mesma família. Não, vocês são espiões. E ele disse: Não, nós não somos espiões. Nós somos todos da mesma família. Nós éramos 12, um morreu, o mais novo está com meu pai e nós estamos aqui. E José disse assim: Olha, tão certo quanto vive Faraó, vocês são espiões. Se não é verdade, se vocês que estão dizendo que são honestos, então fala o seguinte: eu vou prender 9 de vocês aqui, vai um de vocês lá e traz o irmão mais novo, para eu saber. E aí eles ficaram atônitos com aquilo ali, se questionando, e aí o José disse assim, olhou para eles, e aí eles começaram a conversar entre si, em hebraico, e começaram a dizer: Tá vendo? Isso é a desgraça que está vindo sobre nós, é por causa do que aconteceu com o José. Nós não o socorremos quando ele gritava lá do fundo do poço, e nós o ignoramos. E José disse assim: Para a prisão com eles. E deixou todos presos durante 3 dias. No 3º dia, José trouxe de volta, e o pensamento de José tinha mudado um pouco. E aí José disse assim: Vamos fazer o seguinte, fica um só e vão 9, mas traz o irmão de vocês. E aí José ficou comovido com aquela conversa dos irmãos e saiu para chorar.
Quando ele saiu para chorar, depois se recompôs, voltou, e aí viu que eles não tinham escolhido ainda quem é que ia ficar, porque tinha que escolher algum para ficar. E aí, como Rúben antes tinha dito, nós não devíamos ter deixado o nosso irmão lá, eu bem que quis trazê-lo, mas vocês não me quiseram me ouvir. Aí José, percebendo que Rúben não tinha feito parte daquele grupo que tinha vendido ele para os ismaelitas, foi e pegou o próximo irmão, porque Rúben era o mais velho, agora tinha o próximo irmão. Quem se seguia era Simeão. E aí José pegou, mandou acorrentá-lo na frente dos irmãos e disse, agora vocês podem ir. E os irmãos foram. Quando chegou no meio do caminho, que eles pararam lá para pernoite, a uma distância de cerca de mais de 400 quilômetros, entre o lugar do Egito e lá o lugar onde eles viviam, quando chegaram para pernoitar, eles foram pegar, um deles foi pegar comida no saco para alimentar o jumento, e aí estava lá a prata que eles tinham levado para dar como pagamento pelos cereais, pelo trigo. E aí o José tinha mandado fazer isso e eles não sabiam. E eles falaram, mas o que é isso? O que é que Deus está aprontando com a gente? E aí alimentaram o jumento, continuaram a viagem que durava cerca de 2 meses, para poder chegar, né, quase um mês e meio, entre 1 mês e meio e 2 meses. E aí chegaram em casa, foram contar para o pai o que é que tinha acontecido, e quando eles abriram os sacos, estava a prata lá em todos quanto eram os sacos. E aí os irmãos viram, José viu aquilo ali, e disse assim, mas que é isso? O que é que aconteceu? Aí os irmãos disseram lá, os filhos de Jacó, não, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o homem disse que a gente tem que levar o filho de volta, o mais novo, para ele poder liberar o Simeão que está lá. E o Jacó, não vão levar Benjamim, não, e olhava para o saco, com dinheiro lá dentro, não. E aí, o Rúben foi e disse assim, olha, deixa Benjamim ir, eu garanto pela vida dos meus filhos, pode matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. E aí, o Jacó falou, não, eu já perdi José, só me sobrou esse daqui de filho, e agora vocês querem levá-lo também? Não vão levar, não. E aí o capítulo termina e fica em suspense. A continuação da história a gente vai ver na semana que vem. Mas nós temos coisas para aprender com a história até aqui. Tem muita coisa preciosa para a gente aprender aqui. Vamos voltar então para o versículo 1. Diz assim, sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, Jacó perguntou, por que vocês estão olhando aí para lá e para cá? O que estava acontecendo era o que se chama, em estudos de problemas complexos, o momento de perplexidade. Toda vez que você enfrenta uma situação inesperada e rápida, de supetão, você tem um momento de perplexidade, que você não sabe como agir. Você dá meio que uma congelada. Quando isso acontece em empresas, em casas, diante de problemas domésticos, enfermidades, a gente fica meio... E aquilo ali agora aconteceu na família do Jacó, e os filhos não esperavam nunca aquela seca, não estava tudo indo tudo tranquilo, tanto problema já tinha sido resolvido, e agora essa. Por que está acontecendo isso? E ficaram sem saber o que fazer. E aí o Jacó deu esse aperto neles e disse assim, olha, no versículo 2, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei lá para comprai-nos deles. O que estava acontecendo é que estava havendo uma onda migratória para o Egito. Essas ondas migratórias, os documentos egípcios que chegaram até nós, pinturas, relevos, etc., mostram caravanas de povos, inclusive semitas, indo para o Egito, para comprar cereais em período de seca, ou até mesmo para se estabelecer lá. Ou seja, esse fenômeno de um grupo populacional se deslocar para outra terra, por causa das condições de vida, por causa de secas e problemas atmosféricos assim, não é uma coisa nova, já acontecia naquela época. Acontece hoje em dia, tanto em grande escala, como tem acontecido na África, em determinadas regiões do interior do Brasil, na Ásia, como acontece também em pequena escala. Quem
viveu, ou melhor, quem sobreviveu à pandemia, vai lembrar como a gente fazia para encontrar álcool gel. Quando a gente sabia que havia álcool gel em algum lugar, corria todo mundo para lá, né? Na época dos planos cruzados lá, do Sarney, que congelou o preço e tudo, o congelamento de preço fez começar a faltar produto. Então, para comprar leite em pó, por exemplo, você ouvia falar que tinha leite em pó em determinado lugar, todo mundo ia para lá. Aqui é um fenômeno parecido, faltando comida em tudo quanto é lugar. Tem trigo no Egito. Caravana vai em direção ao Egito. Muito bem. E aí desceram 10 filhos de Jacó para o Egito, como está no versículo 3. Por que os 10? Por que não mandar 1, 2 ou 3 filhos com alguns empregados para comprar? Não faz sentido irem os 10. Não havia necessidade. Mas aqui entra o controle de Deus. Havia necessidade de lidar com questões do passado para que houvesse cura. Havia questões não resolvidas no passado e questões envolvendo todos os filhos, menos Benjamim. Então Deus providenciou para que todos os filhos, menos Benjamim, tivessem que ir ao Egito para poder encarar as questões do passado. Note o controle de Deus aqui. Mais uma vez a gente percebe Deus controlando, para que houvesse cura. Muito bem. E aí diz que, no versículo 5, que entre os que iam foram também os filhos de Israel, ou seja, eles se integraram a uma caravana, mais de 400 quilômetros por desertos. Não era a região que eles conheciam, eles tinham que ir com pessoas que soubessem. As caravanas estavam passando, caravana indo e caravana voltando. Essas caravanas elas continuaram durante milênios, pelos mesmos caminhos. E foi graças a isso que tanto Salomão quanto Herodes, principalmente, enriqueceram muito, porque eles cobravam pedágios das caravanas que passavam, porque a única rota era aquela. Para ir para o Egito, tinha que passar por ali. Para voltar do Egito, tinha que passar por ali. Versículo 6 diz que os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra. O que é que foi isso aqui? O cumprimento do primeiro sonho de José. Faltava o segundo sonho. José percebeu, está no versículo 9, não disse nada. No versículo 7 diz que ele reconheceu os irmãos, porém não se deu a conhecer. E você pode se perguntar, mas como é que eles não conheceram José? Ora, quando José saiu de lá, era uma pessoa provavelmente com barba, porque ele já tinha 17 anos, eles não raspavam a barba, com a roupa comum, falando hebraico. E agora ele chega lá, José está barbeado, bem barbeado, com toda a pompa e circunstância ao redor, num cargo altíssimo, falando egípcio, e passaram-se mais de 20 anos, e principalmente eles achavam que José estava morto. Não tinha por que reconhecer. Não tinha como. E aí a Bíblia diz aqui que, no versículo 7 ainda, que José lhes falou asperamente. Perguntou-lhe, de onde vindes? Da terra de Canaã para comprar mantimento. E aí no versículo 9 diz novamente, vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. José partiu agora de uma forma áspera, falando duro com eles. Por que José está falando duro com eles aqui? Por que ele chorou depois? O que é que está acontecendo? A gente não deve idealizar o comportamento de José. José era um homem de Deus, amadurecido. Mas ele estava aqui agora com sentimentos conflitantes. Com raiva dos irmãos, mas são meus irmãos. Vontade de se vingar, mas eu sou uma pessoa que teme a Deus. Coisas conflitantes dentro dela. A ideia de que não, José queria experimentá-los para saber se eles estavam realmente arrependidos, para que eles pudessem se arrepender se não tivessem se arrependido. Não, isso aí é idealizar demais o comportamento de José, aquilo que ele era capaz de fazer. Ele está em conflito aqui agora, sem saber o que fazer, sem saber como se comportar. Tem hora que ele chora, tem hora que ele trata bem, e como nós vamos ver adiante. E ele diz assim, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. O que quer dizer isso aqui? Porque naquela época, assim como hoje em dia, era muito comum se contratar comerciantes, caravanas, que se locomovessem pela terra dos outros países para espionar, sem despertar suspeita. Era muito comum isso. E hoje em dia ainda se faz isso. Hoje em dia, as grandes potências, os países que mantêm
sistemas de espionagem, contratam, arranjam serviços de empresários, professores, atletas, estudantes que fazem intercâmbio para ver as questões do país que são do interesse de quem está mandando. Acontece muito. Se você não sabe, o Brasil é um celeiro desses daí. O Brasil está, sim, de espiões, principalmente mandados pela Rússia. Arranjam a maneira de eles se fixarem no Brasil por um tempo, de lá eles arranjam maneiras de vir para cá. E José agora está achando que eles são desses espiões, está os acusando disso. Por que ele está sendo tão enfático? Se você lembrar do mapa do Egito, você vai lembrar que no norte do Egito tem o mar Mediterrâneo. Por ali não vem ataque. Pelo sul do Egito tem florestas e montanhas muito altas. Não tem como vir ataque. Do lado leste, do lado oeste do Egito, tem o deserto muito sério, muito forte. Não dá para vir ataque por ali. O Egito só foi atacado por ali, por esse lado aí, em 1943, por aí assim, 44. Foi a primeira vez que o Egito foi atacado por ali, na Segunda Guerra Mundial. O lado que sobra é o lado leste, que tem o Mar Vermelho, e em cima do Mar Vermelho tem a passagem para a Península do Sinai. Lá nessa passagem da Península do Sinai é a única via por onde faz ligação entre a terra de Canaã, a Europa e a Ásia e o Egito. Tudo tem que passar por ali. Foi por ali que os egípcios passaram para atacar Canaã, inclusive invadir Israel. Foi por ali que os babilônios invadiram o Egito, como está escrito na Bíblia. Foi por ali que os gregos invadiram o Egito, como aconteceu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. Também depois foi por ali que os otomanos atacaram, os árabes atacaram, os ingleses atacaram, tudo era por essa rota. E aí o José disse assim, vocês são espiões, estão vindo de lá. E começa a pressionar. E aí acusa, e eles vão e dizem assim, não, no versículo 15, não, nós somos todos filhos de um mesmo homem. Qual é a força desse argumento? Dificilmente você vai pegar 10 membros da mesma família e colocar numa missão extremamente perigosa. Não vai fazer isso. Houve uma circunstância em que 4 ou 5 irmãos morreram no afundamento de um navio durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, o navio americano aqui. Eu acho que eram 4 irmãos. Essa história depois foi transformada no filme O Resgate do Soldado Ryan. Aquela história que conta no filme, ela é fictícia. Aquilo não aconteceu. Aconteceu isso que eu estou falando aqui da família que morreram todos os irmãos quando o navio foi torpedeado na Segunda Guerra Mundial. Isso deu uma origem a uma lei que proíbe que membros de uma mesma família estejam servindo no mesmo local, que é para evitar pessoas da mesma família. Quanto mais mandar 10 de uma vez. É um argumento forte, era um argumento bom. Mas José não quer saber disso, ele queria pressionar os irmãos, apertar os irmãos. Por quê? Porque ele queria ver Benjamim. O interesse dele todo o tempo é, vocês têm que trazer o irmão mais novo, vocês têm que trazer o irmão mais novo. A Bíblia não diz que o interesse de José era conduzir os irmãos ao arrependimento. Era ver Benjamim, encontrar o irmão querido dele, filho da mesma mãe. E no versículo 15 ele vai e diz o seguinte, pela vida de Faraó, ou seja, tão certo quanto vive Faraó, que tipo de expressão é essa? Dizer tão certo quanto vive o Senhor é uma forma de você fazer um juramento no Antigo Testamento. Mas Faraó, mas no Egito Faraó é considerado Deus. Então é uma forma de reconhecer a divindade de Faraó. É uma maneira que eles falavam, como um egípcio falaria. E José vai e usa essa expressão. Aí chega no capítulo 42, versículos 18 a 20, José vai e mostra que mudou de ideia. Ele tinha deixado os irmãos 3 dias lá na prisão, com a condição de que fosse um para buscar o irmão e 9 ficassem. E aí ele vai e traz o irmão, traz esse grupo todo de volta e diz assim, mudei de ideia. Ele diz uma coisa muito bonita depois. No versículo 18, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Ele se refere aqui agora ao Deus único, ele não se refere a Faraó. Ele está querendo despertar a fé no coração dos irmãos. Tipo, eu sei que vocês são tementes a Deus. Eu também sou temente a Deus.
Está criando um vínculo espiritual aqui agora, manifestando alguma coisa, para mostrar que por que ele mudou de ideia. E ele vai e diz assim: eu também sou temente a Deus, então vamos fazer o seguinte, não fica 9 aqui e vai um não. Vão 9 e fica um só. Por que isso? Porque seria um golpe duro demais para o pai perder os 9 filhos. Seria muito cruel. E ele vai e diz assim, no versículo 19: fique detido um de vós, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome de vossas casas. Note como ele está sendo agora delicado. Está notando como ele está sendo agora aqui bondoso. Cadê aquela arrogância? Vocês são espiões. Não, eu temo a Deus. Você está percebendo os sentimentos conflitantes? Que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E aí no versículo 21, você vê agora os irmãos conversando, enquanto o José está presente. E eles diziam assim, não diziam uns aos outros, na verdade somos culpados. Aqui é um versículo chave para você entender o que está acontecendo nesse versículo. O passado está de volta para poder ser tratado. O passado voltou. Aqui nós temos a volta de um problema do passado, um problema não resolvido, mas que precisava ser resolvido para o bem-estar da família. Em sua soberania, Deus permitiu que isso acontecesse, que houvesse o reencontro, para que quando a comitiva toda de 70 pessoas chegasse ao Egito, ali então a família pudesse estar reunida e unida, e não cheia de ressentimentos e ódios. A gente percebe aqui também uma outra verdade, que o peso da culpa persegue o culpado. A dor de consciência persegue a pessoa. Uma consciência que não foi cuidada, purificada pelo sangue de Jesus, continua acusando. Isso daí é uma coisa que acontece tanto, que a literatura mesmo fala isso, a literatura comum fala sobre isso. Tem um livro muito famoso, que Dostoiévski, chamado Crime e Castigo. O camarada lá, o Raskolnikov, ele se achava melhor do que todo mundo. Tão melhor do que todo mundo, que ele diz assim, eu tenho o direito de matar quem eu quiser e não ser punido. E ele vai e mata uma velhinha lá, só para mostrar que é superior. Mas a consciência dele fica doendo tanto, fica acusando tanto, que com o passar do tempo ele começa a deixar dicas de que ele foi que matou a velhinha para ele poder ser preso. Que ele não aguentava aquilo lá, a consciência acusando. E os irmãos de José estão vivendo isso aqui agora. Tem que haver a purificação da consciência pelo sangue de Jesus. Tem que haver arrependimento, confissão de pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia. A Bíblia conta a história de Davi e Batseba. Nós estamos muito acostumados com a história de Davi e Batseba. Davi ficou na dele, Batseba grávida, mandou matar o marido, casou com a Batseba, ninguém descobriu. Isso é o que a gente lê lá no livro de Samuel. Até que Deus mandou o Natan confrontar Davi. Mas no livro de 1 Samuel não tem o que... Aliás, 2 Samuel. No livro de 2 Samuel não tem o que se passou na cabeça de Davi. Não tem lá o que é que Davi sofreu. Mas tem 2 salmos que falam disso. O primeiro é o Salmo 32. E no Salmo 32, versículo 3 e 4, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou de sequidão e estio. Perdeu completamente a saúde, a alegria de viver. O humor dele se transformou em sequidão e de estio. O vigor dele gemia, os ossos doíam. O que era isso? O peso do pecado na consciência dele. O pecado tem que ser confessado para que seja purificado. Mais adiante a gente vai ver como é que isso aqui foi resolvido. No versículo 22, do capítulo 42, agora Rubem fala. Entre os irmãos culpados, todo mundo se acusando lá, Rubem vai e diz assim: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem. Eu não falei para vocês não fazerem mal ao menino? Agora o sangue dele vai estar nas nossas mãos. Eu bem que tinha avisado vocês. E aí José está percebendo aquilo ali, e ele nota
que os irmãos não tomaram aquela decisão de vendê-los aos ismaelitas, jogar no poço, vender aos ismaelitas, de uma forma unânime. O Rúben tinha sido contra, mas não estava presente. E aí José foi vendido aos ismaelitas. Os irmãos desobedeceram ao Rúben. Rúben disse, não façam. E eles fizeram. Por quê? Porque Rúben já tinha perdido a autoridade moral sobre os irmãos. A autoridade moral é aquela autoridade que você tem sem ser por força de lei. Existe a autoridade legal e existe a autoridade moral. É a autoridade de uma pessoa experiente, a autoridade de uma pessoa que é respeitada, a autoridade de um irmão mais velho. As pessoas seguem por respeito, porque elas têm uma moral que as pessoas vão e se sentem inclinadas a obedecer. Mas Rúben, desde que havia pecado com Bila, agora já tinha perdido a autoridade moral sobre os irmãos. E os irmãos não ligaram para o que Rúben fez. No versículo 23 diz que os irmãos, porém, não sabiam que José os entendia porque eles falavam por intérprete. E aí, o que acontece aqui é que José entendeu tudo que eles falavam. E quando José entendeu, a Bíblia diz assim, retirando-se dele, versículo 24, retirando-se deles, chorou. Retirando-se deles, chorou. As emoções conflitantes agora estavam violentas dentro de José. Que emoções era essa? Era desejo de vingança, amor, vontade de dizer, não, meus irmãos, eu estou vivo. E ao mesmo tempo dizer assim, vocês me venderam, um bando de desgraçados. Tudo confuso dentro dele. Emoções reprimidas. Lembra que ele colocou o nome de um dos filhos dele, que Manassés, esqueci tudo quanto passei na casa dos meus pais. Esqueci tudo que meus irmãos me fizeram. Mas estava vivo. Eram emoções reprimidas. E ao mesmo tempo tinha as emoções novas que estavam surgindo. Isso tudo em ebulição dentro dele. Ele foi e chorou. Saiu para um canto lá, se retirou deles para chorar sozinho, para que ninguém visse. José era uma pessoa emotiva. Uma pessoa espiritual, profundamente espiritual, mas muito emotiva. E é interessante que a Bíblia registra 6 vezes em que José chorou. 6 vezes. Ele chorou aqui agora, ao perceber que os irmãos sentiam remorso pelo que tinham feito com ele. Chorou novamente quando viu Benjamim, no capítulo 43. Chorou quando revelou a identidade para os irmãos, dizendo, meus irmãos, não choro, eu sou José. Depois ele chorou quando reencontrou o pai no Egito. Depois chorou sobre o leito do pai, quando o pai morreu. E depois chorou quando os irmãos vieram falar para ele que o pai tinha pedido para eles não serem maltratados por José. E José chorou porque disse assim, vocês ainda achavam, não acreditam em mim que eu perdoei vocês? Então 6 vezes a Bíblia fala. Essas ocasiões todas, elas ensinam alguma coisa do caráter de uma pessoa. A gente talvez possa avaliar o caráter de alguém percebendo o que é que leva essa pessoa a chorar. O que é que leva essa pessoa a se comover? O que é que leva essa pessoa a se irritar? Como é que as emoções dessa pessoa são mexidas? O que é que provoca? E a gente vai conhecer essa pessoa numa profundidade maior do que apenas aquilo que a pessoa gosta de normalmente aparentar. A efusão das emoções, a colocação de emoções para fora, revela mais sobre a personalidade verdadeira de alguém do que muita conversa. Muito bem, o que mais? O choro de José mostra aqui o amor familiar que estava reprimido no coração dele. E esse amor estava sendo restaurado. O amor estava aflorando novamente, estava sendo reprimido lá embaixo, não é? Ou seja, o choro marca o início do processo de reconciliação, antes mesmo de haver qualquer pedido de perdão por parte dos irmãos. E aí no final do versículo 24, diz que José tomou Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ou seja, ao tomar Simeão como refém, ele poupou Rúben, porque agora Simeão é que deveria ser o responsável por ter barrado as intenções dos irmãos. Quando José estava lá no poço, vamos tirar para vender os israelitas. Rúben não estava presente, mas Simeão estava. Ele era o irmão que se seguia. A autoridade de irmão agora estava nas costas dele, mas ele foi omisso.
E aí José diz, então vai ser você que vai ficar aqui. Você não impediu de eu ser vendido, então vai ser você que vai ficar aqui. Não é uma coisa aleatória, não foi por acaso. Foi Rúben, primeiro era Rúben. Ah, não é, Rúben é inocente desse pecado, então passa para o próximo. Aí, você é o culpado, então você fica. Então, são detalhezinhos que a Bíblia vai mostrando aqui, não é? Muito bem. E aí eles voltam lá para o lugar, para a casa deles, e aí notam que, no versículo 25, que abriu o saco lá e havia o dinheiro lá. Disse assim, José mandou que lhes restituíssem o dinheiro. Está no versículo 25. Na minha tradução fala dinheiro. Ao pé da letra, o texto hebraico é prata. Não sei se a sua tradução fala prata, tá? Por que é prata? Porque era prata mesmo. O texto hebraico está falando prata. Naquela época não existia ainda aquilo que nós chamamos de dinheiro. Não, as moedas, como nós conhecemos, a moeda de qualquer jeito, só começaram a ser usadas no século VI a.C. Antes do século VI a.C., ninguém fazia transação comercial com dinheiro. A moeda ela é uma confecção metalúrgica, existe um trabalho de metalurgia muito preciso. Você tem que pegar metal, derreter, dar a forma, imprimir de um lado uma coisa e do outro lado outra coisa. Então tem que ser um forno muito bom, tem que ser uma metalurgia muito boa. E não havia essa tecnologia antes do século VI. Por isso é que só no século VI é que começou a haver moeda. Papel, moeda, então nem se fala. Muito tempo depois. Então é literalmente prata. E por que prata? Porque era utilizado algum tipo de material para fazer troca, né? Ou mantimento trocado por mantimento, ou produtos preciosos, ou metais preciosos, pedras preciosas. E no Egito não havia minas de prata. Não era encontrado prata no Egito. Então, prata para os egípcios era valiosa, muito valioso. Então, eles levaram prata para poder comprar os mantimentos. Versículos 35 e 36 diz assim, e viram as trouxinhas com o dinheiro, ou com a prata, eles e seu pai. Então, em casa, quando abriu lá os sacos, que viram as trouxinhas com a prata, o pai estava olhando também. Então, lhes disse Jacó, tendes-me privado de filhos. No versículo 36. Por que Jacó disse isso aqui? Que coisa estranha. Viram o dinheiro? Não, nós temos que levar Benjamim. Não, vocês me privaram, vocês me deixaram sem filhos. E querem levar isso daqui? Por que essa acusação? Será que na orelha de Jacó, bem atrás, não havia uma pulga? Vem cá, eles estão dizendo que Simeão ficou no Egito e me aparece aqui cheio de dinheiro. Será que eles venderam Simeão? Alguma coisa passou na cabeça de Jacó para ele fazer essa observação. Uma observação muito estranha. Vocês me deixaram sem filho. Colocou a culpa de Simeão ter ficado no Egito neles. De alguma maneira ele estava culpando também pelo desaparecimento de José. Me deixaram sem filhos. Simeão e José. Então parece que no coração de Jacó começou a pairar uma dúvida. E agora é que ele não deixa Benjamim ir mesmo. Não vou deixar não. Sei lá o que é que aconteceu. E aí o Rúben vai e faz aquela oferta maluca, não é? Versículo 37. Rúben disse a seu pai, mata meus 2 filhos se não tornar a trazer Benjamim, né? Se eu não o tornar a trazer. Coisa mais maluca isso daqui. Que lucro é que Jacó iria ter matando os filhos de Rúben? Por acaso Benjamim seria trazido de volta? Não faz o menor sentido. Além do mais, ele está mandando matar os filhos e não a si próprio. Não, vou responder como minha vida. Daria para entender, não, pode matar meus filhos. E o mais incrível de tudo, será que Rúben acha mesmo que o pai iria acreditar que um camarada que é capaz de matar os 2 filhos por um meio-irmão vai tentar poupar a vida desse meio-irmão? Benjamim era meio-irmão e já Rúben está dizendo que está colocando a vida dos 2 filhos dele. Esse camarada não tem nem zelo para poupar os seus próprios filhos, vai poupar Benjamim? E aí, no versículo 38, ele diz lá, meu filho não descerá com fosco, seu irmão é morto,
e ele ficou só. Ou seja, aqui acontecem algumas coisas muito interessantes que a gente tem que parar para pensar. A primeira é que Jacó estava disposto a perder Simeão, mas não perder esse Benjamim. Não, Simeão está lá, já dou como perdido, mas não vai levar Benjamim não. Só que ele não sabia que se ele deixasse Benjamim ir, todos os filhos estariam reunidos. Mas ele era humano. E como todo ser humano, ele estava tomando decisão com base naquilo que ele sabia. Ele não tinha como adivinhar que José estava vivo e era o grão-vizir do Egito. São as coisas da vida assim que é difícil. Que decisão difícil ele teve que tomar ali. Ele tomou aquela decisão que a gente pode achar estranha, mas se o menino fosse, ele estava em dúvida sobre o que fazer. Tinha que tomar uma decisão. Porém, o que vem depois, aí não tem desculpa. O que vem depois é que ele diz assim: seu irmão é morto e ele ficou só. O sentido disso aqui é, Jacó fala no seguinte sentido: eu tinha 2 filhos, um morreu, agora eu só tenho Benjamim. E os outros não eram filho dele, não? Agora ele ficou só. O sentido é esse. A gente nessa tradução que eu uso, normalmente ela não fica tão claro. Mas deixa eu ler para você o que tem em 5 outras traduções. José, o irmão dele, está morto, só ficou Benjamim. Seu irmão já morreu, e ele é tudo o que me resta. Seu irmão José morreu, e Benjamim é tudo o que me resta. O irmão dele está morto, e ele é o único que me ficou. Outra tradução: seu irmão está morto, e ele é o único que resta. O único que resta, o único que resta. Como é que os outros irmãos se sentiram? Pai, nós também somos seus filhos. Mas ninguém falava nada. Já estavam acostumados a serem discriminados, a não serem considerados filhos, ou então filhos de segunda categoria. Ou seja, Jacó não aprendeu com o tempo. Não se converteu ainda da mania de favoritismo, de ter um filho favorito para ele tudo e para os outros coisa nenhuma ou nada. O Jacó não aprendeu. Tanto problema que isso trouxe para Jacó, porque ele era o favorito da mãe e o Esaú era o favorito do pai. Tanto problema que houve para ele. Tantos problemas que houve para os filhos dele, porque ele escolheu filhos favoritos. E ele não aprendeu. Fica demonstrando esse favorecimento até agora. E aí o capítulo termina aqui numa situação de suspense. Muito bem. Antes de nós falarmos sobre o próximo capítulo, vamos ver algumas lições para nossa vida aqui. Algumas aplicações para a vida cristã. E eu quero falar 4 aplicações. A primeira delas é que é impossível se livrar de um passado não resolvido. O passado não resolvido, ele volta, não se enterra. Existe um ditado que diz que o tempo cura todas as feridas. Já ouviram falar? É mentira, não cura. As feridas ficam lá, às vezes apodrecendo debaixo de uma superfície e vai comendo por dentro. O tempo não cura as feridas. O que cura uma ferida é tratar dela, é tratar da ferida. E muitas vezes é impossível avançar com firmeza para o futuro com questões pendentes no passado. Tem que voltar e tratar delas. Os irmãos de José precisavam tratar daquilo. E às vezes nós precisamos tratar de coisas que nós temos no passado. Fala-se muito nas igrejas em perdoar, não é verdade? Isso é muito correto. Porém, talvez tenhamos que falar mais sobre pedir perdão. Os irmãos de José tinham que aprender a pedir perdão. Deus está dando essa oportunidade para eles, está trazendo de volta para que eles possam tratar o passado. Jesus falou uma vez sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Jesus diz assim: se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Nós estamos acostumados a ver pessoas que ofenderam outras e fazem de conta que não aconteceu. Cantam na igreja, levantam a mão, cumprimentam os irmãos, como se aquilo não tivesse. Não, aconteceu, tem que tratar.
De alguma maneira Deus vai fazer com que aquilo volte para ser tratado. E tem que ser tratado. Às vezes existe a impossibilidade prática ou circunstancial de se pedir perdão. Aí você olha, vai para os pés do Senhor Jesus Cristo e ora. E pede perdão. Para que o sangue de Jesus Cristo te purifique de todo o pecado. Confessa o perdão para Ele. A Bíblia diz, Hebreus 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. O sangue de Jesus purifica a consciência. Tem que confessar. Quando você confessa o seu pecado para alguém, a quem magoou e já pecou contra ela, chora junto ou apenas confessa aquilo ali, há um alívio, a restauração dentro do seu coração. Agora, pedir perdão não é dizer, fulano, olha, eu queria falar com você, eu sei que você está chateado comigo, eu quero que você me perdoe, se eu fiz alguma coisa que lhe ofendeu, por favor, me perdoe, mas você sabe, eu sou humano, né? Isso não é pedido de perdão. Isso não é pedido de perdão. Você está querendo fazer com que o outro se sinta culpado por estar chateado com você. Você está alegando que você é humano, portanto o outro não tem direito de ficar chateado com você. E outra coisa, você está dizendo assim, se eu fiz alguma coisa... Não, você fez. Confessa o que fez. Tem que confessar o que fez. E pedir perdão. Quando for orar diante de Deus, não é simplesmente dizer assim, Senhor, perdoa meus pecados porque tu sabe que eu sou pecador. Não. Confessa os pecados. Deixa a oferta diante do altar. Deixa sua adoração diante do altar. Dizendo assim, eu não vou abrir a boca para te adorar aqui. Não, eu quero primeiro te pedir perdão. Senão eu não consigo nem chegar na tua presença. Tem que ajustar as contas com o passado. E foi isso que Davi fez. Davi, lá no Salmo 32, eu já li, depois da questão de Batseba, ele diz, enquanto eu me calei, eu estava sendo todo moído. No Salmo 51, Davi volta a falar sobre esse assunto. E eu vou ler aqui o que Davi escreveu nos versículos 7, 8 e 12 do Salmo 51. Ele diz assim, purifica-me com o isopo e ficarei limpo. O isopo é uma plantinha pequenininha assim, cheia de ramo, que nasce entre as pedras, nasce nos muros. É uma plantinha muito significante, mas ela tem uma peculiaridade. As folhinhas dela têm um formato de concha e é meio peludinha. Então qualquer líquido que bate ali, fica ali, você pode pegar o líquido e servir para aspergir. O isopo é que a Bíblia fala que deveria ser usado para aspergir o sangue do sacrifício na hora da oferta pelo pecado. O que Davi está orando aqui é, Senhor, purifica-me com o sangue, porque o isopo é que jogava o sangue. Purifica-me com o sangue e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Nós podemos clamar, Senhor, me purifica com o sangue de Jesus. Me purifica com o sangue de Jesus e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 8 diz assim, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que antes tu esmagaste. Purifica-me com isopo, me lava com sangue, para que meus ossos se reanimem então novamente. E lá no versículo 12 ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Por quê? Porque agora as contas com o passado foram ajustadas. E nós podemos ficar perdoados. E nos alegrarmos novamente na presença de Deus. A segunda lição que eu gostaria de trazer para aplicação na vida cristã é que a tentação da vingança pode atingir qualquer um de nós. Nós devemos resistir e vencer a tentação de nos vingarmos. Todos nós somos magoados uma ocasião ou outra. Todos nós passamos por momentos em que temos raiva, temos vontade de sair e dizer assim, vou falar tudo quanto merece ouvir. Ou então dar um jeito de se vingar. Isso é comum, a tentação vem, mas nós temos que resistir. Nós temos que resistir. José, mesmo enfrentando emoções conflitantes, ele decidiu não se vingar. Ele decidiu dar lugar ao homem espiritual. Você sentir desejo de se vingar não é pecado. Não. A tentação vem. Pecado é começar a arquitetar
O sentimento da vingança, quando vem, ele pode deixar uma raizinha na mente e você, não vou me vingar não, mas olha, bem que podia fazer assim. Aí começa a imaginar o que eu poderia fazer. Sabe o que você está fazendo? Você está abrindo brecha para que a tentação se estabeleça, crie raízes, cresça e dê fruto. Não, corta pelo mal pela raiz. Corta a tentação. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19 e 20. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Ué, na igreja primitiva tinha coisa que dava vontade das pessoas se vingarem? Bobinho. Você acha que os crentes antigamente eram muito melhores do que nós somos? Não. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Dai lugar à ira. Nós que Paulo está falando da ira aqui, como se a ira tivesse personalidade, dizendo assim: deixa a ira passar. A ira vem aí agora para fazer justiça. Não fica na frente da ira. Dê lugar a ela. A ira aqui é a mão de Deus para fazer justiça. Não vingue-se você mesmo. Não tente você mesmo fazer justiça com as próprias mãos. Deixe Deus operar. Ele é que vai retribuir. Uma terceira lição que eu gostaria de trazer é lembrar que a fé não elimina as emoções. A fé redime as emoções. Ela santifica as emoções. Mas ter emoções é humano. Deus nos criou com emoções. José é um exemplo de maturidade espiritual e ele sentia emoções grandes aqui, cheio de emoções diferentes. Essa história do crente viver como se o cristão fosse uma pessoa insensível, isento de emoções. Não, a gente não pode se emocionar muito. Não, onde é que você já viu isso? Isso é uma crença medieval. Na Idade Média, que em alguns círculos católicos havia a crença de que as pessoas não podiam manifestar grandes emoções. Por quê? Porque isso era a origem do pensamento grego. O pensamento grego dizia que a divindade é perfeita. E se ela é perfeita, ela é imutável. Se ela não sofre mudança nenhuma, então ela não se alegra nem se entristece. Ela simplesmente continua a mesma coisa. Não. A Bíblia diz que Deus se alegra e que Deus se ira. A Bíblia diz que Jesus chorou. Paulo, nas suas cartas, fala de muitas emoções. Angústia, ansiedade. Ansiedade, ele fala para combater, né? Não que ele estivesse dando lugar à ansiedade. Tristeza, raiva. Tem carta de Paulo que você nota que ele está irado. E tem carta que você, no momento que ele nota que só falta ver a mancha de lágrima na carta, de tão emocionado que ele estava. As emoções são humanas. Nós não podemos deixar que a emoção supere a fé. Hoje em dia, se dá muita ênfase a emoções nos cultos. É errado. Fica dizendo assim: sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. E muitas vezes os cânticos são entoados de uma determinada maneira para fazer as pessoas se emocionarem. E existem pregadores que ficam falando a opção de coisa assim para ver se consegue, entre aspas, tocar fogo na igreja. Isso é manipulação das emoções, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das emoções que Deus coloca dentro de você. Que aquilo vai fluindo. E Deus vai santificando, contribuindo para a glória dele. E uma última coisa que eu gostaria de mencionar é que o perdão verdadeiro muitas vezes é doloroso. O perdão verdadeiro muitas vezes é doloroso. E é sempre parte de um processo. Perdoar não é uma coisa automática. Não, você perdoa, irmão, desculpe e tal. Falei mal do irmão, o irmão perdeu seu cargo no ministério e depois eu inventei umas coisas e a sua família brigou com o irmão, aí por causa disso seu filho não fala mais com o irmão. Me perdoa. Ele está perdoado, irmão, sem problema nenhum. Isso saiu muito de boca para fora. Não é assim. Perdão muitas vezes dói. Dói. Porém, não perdoar dói mais. É pior. E a Bíblia manda perdoar. E aqui a gente tem que falar o outro lado da moeda. Eu falei de pedir perdão e agora tem que falar do perdoar. Perdoar não é só uma declaração, uma mera declaração verbal. É uma transformação por dentro. E você está falando, a pessoa está falando por ali, quando uma pessoa que lhe magoou profundamente, lhe ofendeu, reconhece isso, ela chega para pedir perdão,
o que é que acontece normalmente? A pessoa começa a falar com você e você já percebe onde ela quer chegar. E aí dá um calafrio na espinha. Você fica na dúvida entre, que bom que ela vai pedir perdão. Ou então, não, tomara que não peça perdão, porque eu não quero perdoar. Existe o conflito. É normal. Pode existir o conflito. Às vezes não existe. Às vezes você está orando para que a outra pessoa venha falar com você. Às vezes, Deus até coloca no seu coração de você perdoar outra pessoa antes mesmo dela pedir perdão. Mas isso é exceção. O ponto principal é que você tem que estar disposto a perdoar e buscar de Deus forças para fazer isso. Graça de Deus. Que às vezes só a graça de Deus é que leva a pessoa a sentir forças para perdoar. José estava nessa situação aqui. Sofreu conflitos. Os conflitos de José não duraram 3 dias. 3 dias foi a prisão dos irmãos. Mas os irmãos levaram meses voltando para Canaã. Passaram um ano lá. Depois voltaram novamente. E o Simeão preso. E José em conflito. E aí as coisas agora trouxeram o Benjamim. E aí José, com aquela turbilhão de coisas dentro dele. O processo está andando. Mas Deus vai dando vitória. Deus vai dando vitória. Que Deus nos abençoe para que a gente aprenda essas lições e possamos aplicar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.